25, domingo, Sávio Baião, todo mundo ligado. Quem quer saber as contas do campeonato? Tá todo mundo ligado no domingo, Sávio Baião. E eu pergunto pra você, Baião, como estão os números para a última rodada do Campeonato Mineiro, Baião? Ô, João, boa noite pra você, boa noite, Ale, boa noite, ouvintes dos bastidores. A verdade é que o campeonato está desse jeito em razão dos resultados no campo de jogo, né, Ale? Porque poderia estar muito diferente e a gente estar aqui hoje criticando o Campeonato Mineiro. Mas o que apresenta a tabela de classificação é diferente e cria uma motivação muito grande para a última rodada. Veja bem, das 12 equipes que estão disputando a competição, apenas o Democrata de Sete Lagoas tem a situação resolvida. Ele está no triangular do rebaixamento. É o único que matematicamente tem uma situação definida. Por quê? Porque no triangular do rebaixamento, zera tudo, viu, João? Zera a campanha, não vale critério de desempate essa campanha de grupo, vale nada. Não tem valor nenhum a campanha. Então, os 3 que forem rebaixados vão entrar rigorosamente em igualdade de condições e vão decidir no triangular quem permanece. Então, é muito bom a gente salientar isso. O único peso que uma equipe pode levar é suspensão. Porque até os cartões são zerados. Mas se o time tiver jogador suspenso em relação à última rodada, após a última rodada, um terceiro cartão amarelo, um jogador expulso, aí ele vai cumprir a suspensão. Só isso. O resto é tudo zerado. O Democrata de Sete Lagoas. Poderia-se dizer também que nós temos as situações do Atlético e do América semi-resolvidas, porque eles já estão classificados como campeões de grupo. Mas tem esta luta direta pela primeira posição. Daí, meu amigo, o resto tá todo mundo na luta. Porque Patrocinense, Caldense e Vila Nova luta contra as 2 últimas vagas do triangular da degola que ninguém quer para eles. Então, estão ali. O restante, você encontra na matemática chance de classificação. Então, quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar o grupo mais embolado, que é o grupo C, que é o grupo do Cruzeiro. Todas as 4 equipes têm chance de classificação. O Ipatinga teria que vencer, chegar a 12 pontos e torcer por derrota do Tombense, derrota do Cruzeiro, tropeço do Democrata. Mas tem um detalhe interessante. Se o Ipatinga vencer por 2 gols de diferença, ele supera o Atlético. A campanha do Atlético. Ele tira o Atlético da briga para ser o primeiro melhor segundo. E o Ipatinga entra na briga. E aí, ele precisaria só de mais 2 tropeços no grupo dele para poder conseguir uma classificação. Então, até o Ipatinga tem chance. O Tombense tem 11, 13 gols marcados, o Cruzeiro tem 11, 10 gols marcados. Agora, João, não tem como a gente não dizer que ainda que o Tombense tenha o critério de desempate a favor dele nesse momento, que o Cruzeiro é franco favorito para a classificação. Por que você fala isso? Porque não tem... Olha, sinceramente, eu vejo o seguinte. Primeiro, o Cruzeiro vai enfrentar o Democrata de Sete Lagoas, que tem que preocupar sim com o triangular da degola. O Sete Lagoas pode salvar no campeonato com o Democrata conseguindo a vaga e permanecendo lá no triangular. Então ele tem que preocupar com isso, nesse sentido. E eu vejo o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro numa condição de ganhar do Democrata, de vencer o jogo e ter a obrigação de vencer. O que você está dizendo, em outras palavras, é que você acredita que o Cruzeiro vai meter uma sacola no Democrata? Não, eu acredito que o Cruzeiro vai vencer o Democrata por um placar superior se o Tombense vencer o América. Então você está dizendo que vai ser uma sacola? Não, se vencer... Eu não acredito, por exemplo, que o Tombense vai aplicar uma vitória sobre o América de 2, 3 gols de diferença. Se o Tombense ganhar de 1-0 e o Cruzeiro ganhar de 2-0, dá Cruzeiro. Não precisa de uma sacola de gols. A pior derrota do Democrata de Sete Lagoas foi pro Atlético 3-0. Um 3-0 classifica o Cruzeiro. Porque você acredita que o Tombense vai meter 3-0 no América? Eu não acredito. Entendeu? E agora... Existe uma particularidade do Democrata que o Cruzeiro, então, para resumir, o Cruzeiro precisa vencer por 1 gol a mais. 1 gol a mais. Do que uma eventual vitória essa é a situação do Tombense. Essa é a situação. E tem a outra particularidade. Se o Cruzeiro vencer por 1 gol e o Tombense vencer, e acontecer do Ipatinga vencer o Atlético, o Cruzeiro entra como primeiro melhor segundo. Ou o Tombense entra como primeiro melhor segundo.
Existe essa possibilidade matemática ainda. Mas eu quero apenas o Ale, e muito obrigado até pela deixa do 3-0, porque se a gente analisar resultado de jogo e não tabela de classificação, gente, o Democrata deixou escapar nesse campeonato pelo menos 3 jogos que ele perdeu por descuido nos últimos minutos de jogo. E nós tivemos muito isso no campeonato, viu, João? Tivemos umas viradas históricas, do Ipatinga em cima do Vila Nova, né? Então, tivemos ao contrário, né? Do Vila Nova em cima do Ipatinga e depois do Ipatinga em cima do Patrocinense. Mas o Democrata, ele jogou bem em algumas partidas, descuidou nos últimos minutos e foi derrotado. E está com essa campanha ruim. Mas o Democrata tem que pensar, sim, nessa situação. Eu já analisei que o Atlético não está garantido com o primeiro melhor segundo. Para ele se garantir, ele tem que vencer o jogo. Se ele não vencer, o risco dele não conseguir ficar ali é grande, porque ele corre risco com o Tombense, com o Cruzeiro, com o Democrata e no próprio confronto direto com o Ipatinga. Se eu tivesse que apostar hoje, João, se eu tivesse, por exemplo, vamos com a banca de apostas, em quem que se apostaria? Hoje eu entendo que vão classificar Atlético, América, Cruzeiro, pelo o ajuste que fizeram no regulamento, e o Atlético. Mas em Campeonato Mineiro, ali, não dá para você garantir que o Atlético vença o Ipatinga, não. Pode acontecer de tudo. E aí, nesse aí do Baião, as semifinais seriam Atlético e Atlético, América e Cruzeiro. Desse perfil aí que o Baião... Tá certa a conta aqui, Baião? Na verdade, é essa a tendência. A tendência. Se as coisas acontecerem normalmente, vamos dizer assim, normalmente, se o futebol não pregar uma surpresa na rodada final, é isso que vai acontecer. Agora, nós temos que entender o seguinte: a motivação do Atlético e do América no campeonato, ela é diferente da motivação das outras equipes que lutam por classificação. Então é pegar para valer. O Ipatinga vai para São João del Rei sabendo que se perder de 1, perder de 2, vale a mesma coisa. Se empatar, tá salvo. Então ele vai para lá para quê? Ele vai para cima do Atlético para ganhar o jogo. Ele sabe que se ganhar de 2, ele passa o Atlético e tem chance de classificação. Então a aposta do Domingos Sávio Baião nessa sexta-feira, dia 3/3/23, é que tenhamos um Atlético e Atlético e um Cruzeiro e América. É essa a tendência. E vou mais além. Se escorregar alguém desses 4 é o Atlético. Eu ainda não tenho essa certeza que o Atlético vai ter facilidade contra o Ipatinga. Eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo duro, e não seria nada de anormal. Então o Atlético tem que entrar focado mesmo, porque dessas equipes que estão lutando, ainda que jogue em casa, é que tem um adversário mais perigoso.